conta, nos emociona como sempre. Então, para mim foi assim um presente muito grande de Deus, porque primeiro eu reconheço a Deus, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Então, assim, como eu disse lá, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, segundo a Dani Mamed, que me deu essa oportunidade, porque ela sempre falou, eu acredito em você. Ai, que Ela fala, eu lindo. confio em você, e ela continua acreditando e continua apostando. Então, é isso que eu quero para mim agora, poder ajudar outras pessoas como eu estou sendo ajudada. Poder presentear outras pessoas como eu fui presenteada, porque eu recebi isso como um presente. Eu nem lembro porque eu trabalhei, porque eu fiz. Eu nem lembro disso, eu lembro que eu fui presenteada. Então, quando eu coloquei os meus pés, não foi dentro do navio, foi dentro do barco. Quando a gente desce do navio e pega o barco, eu chorei. Eu chorei porque eu falei, meu Deus, o que é isso? É muito lindo! É muito lindo ver aquilo tudo, o mar, aquelas montanhas. Meu Deus, eu durmo ainda, fico ainda. Parece que eu sinto o navio balançando, parece que eu estou dentro do navio. Eu não consigo assim, acreditar, tipo assim, me belisca para ver se é verdade. Então eu estou impactada com essa viagem. Eu quero que todo mundo conheça, desfrute dessa grandiosidade. Porque a minha história, se eu um dia tiver a oportunidade para contar ela não é bonita, mas eu acredito que ela sirva de inspiração para outras pessoas. Então, assim, não tem explicação, não tem palavras para descrever o que foi essa viagem para mim. Que lindo, Joana. Nunca ter conhecido nada na minha vida, sabe o que é nada? As pessoas podem achar que não existe pessoas assim, mas eu sou a prova viva disso. Eu não sabia nem o que era teatro. A Dani Damasceno falou assim: vamos no teatro. Eu falei assim: o que tem lá? Ela falou: vamos lá, então. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Ai, que lindo. Então, nunca, nunca, nunca fui criada numa família muito pobre, muito humilde, lá do norte. Assim, minha mãe dava janta para nós 5 horas da tarde e 7 horas eu tinha que estar dormindo. Para a gente não sentir fome, porque não ia ter mais o que comer depois. Então, as pessoas não sabem o que é para mim, o que foi que eu vivi esses dias. Ninguém tem a noção do que é isso para mim. É tanto que quando foram me filmar lá na praia, eu nem sabia que eu ia ser filmada, foram lá me filmar, não sei o que eles vão fazer com essa filmagem. Eu não tinha palavras para falar mais, porque eu estava muito emocionada. Então, assim, para mim, eu conheci tudo. Então, imagina você não conhecer nada e conhecer tudo ao mesmo tempo, num dia só. É muito surreal para mim. E é isso. As pessoas às vezes não valorizam o que tem, porque tem. Mas quem não tem? Quem não tem? Olha, eu falei assim, meu Deus, como que a gente pode impactar outras pessoas com um pouco que a gente tem? Às vezes a gente pensa que não faz a diferença na vida de ninguém. Mas olha o que a Doterra, essa amizade que eu estou construindo, está fazendo comigo. Quando eu disse que a Doterra é uma faculdade para quem não pode pagar, e é porque eu tenho aprendido muitas coisas aqui de graça. Eu tenho aprendido muitas coisas aqui. Eu acho que eu não vou parar de chorar sempre que eu falar, que eu lembrar desse momento que eu vivi. Eu vi ali pessoas reclamando da comida do cruzeiro, reclamando disso, daquilo, e eu assim, meu Deus, obrigada por tudo isso, que banquete! Que maravilha! As pessoas reclamam porque não tem tudo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu digo assim, eu adquiri uma família aqui na Doterra, né? Porque onde a gente chega, as pessoas se abraçam,
se cumprimentam, se é de verdade, não sei, mas é um amor gostoso, é um aconchego muito gostoso. E isso inspira outras pessoas quererem chegar também perto de nós, se aproximar de nós. E é isso, Raquel. Obrigado pela oportunidade. De verdade, Joana, eu preciso te agradecer, porque eu falei que eu não ia dar spoiler, mas de verdade agora eu vou contar tudo. O que o Mike perguntou na nossa reunião com ele foi, ele perguntaram para ele o que ele achou do navio, assim, da experiência, né, do cruzeiro, e aí ele, bem Mike de ser, né, bem verdadeiro, ele falou assim, legal, mas aí você já sentia que tinha uma vírgula, né? Aí veio a pergunta, o que teve de Healing Hands lá? E aí, quando ele fez essa pergunta, ele com os 2 pés no meu peito, e agora, ouvindo a Joana, eu sei que teve sim Healing Hands lá. Tiveram sim experiências de mãos que curam, mãos que são curadoras, são as mãos da do Terra. Porque assim como a Joana está tendo a oportunidade de contar a história dela, que é linda, Joana, a sua história é maravilhosa, gratidão por compartilhar. Todas as pessoas que estiveram lá tiveram histórias grandiosas para estarem lá. Ninguém esteve naquele navio sem ter impactado vidas. E quando a Joana nos dá a oportunidade de refletir isso, gente, estava naquele navio quem ganhou por ter um desempenho, por ter feito algo, por ter conquistado com suas atividades aquele navio. Ninguém pagou para estar naquele navio. Não tinha a possibilidade de pagar para estar naquele navio. Então, o próprio navio foi uma ação Healing Hands. Gente, que coisa mais poderosa o que a gente viveu e o que a gente está contando, Joana. Gratidão por compartilhar. Você é gigante e todas vocês que estavam lá também são. E todas vocês que se esforçaram para estarem lá e por coisas, né, da vida não puderam estar, sintam-se também conquistadoras, porque vocês fazem parte, vocês pertencem a algo que cura. Algo que cura. O que é isso? Eu estou impactada mais uma vez. Mais uma vez. Gratidão, Joana, por engrandecer o nosso encontro de hoje, com teu testemunho, com o teu convite e tua inspiração. Uau! Que assim seja para sempre, pessoal. Que assim seja. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Estamos todos sem palavras, né? Então vamos lá. Vamos seguir o fluxo do que estava pensado, apesar de, Gleise, né? E vamos ouvir a nossa convidada maravilhosa de hoje. E aí depois a gente fala um pouco sobre o mês, porque de verdade eu estou muito emocionada agora. Gleise Colombo. A Gleise está na nossa rede através da Adriana Nobre, que vocês são primas, né, Gleise? Ela é esposa do meu primo. Esposa do seu primo. Mas ela é um presente para nós, porque a Gleise chegou depois, chegou num momento em que a gente já estava meio que puxando lá o freio de mão, e ainda assim ela acreditou, ela olhou para tudo isso e viu tudo isso que a Joana nos mostra, né? Que tem aqui para nós vermos. A Gleise, ela é mãe, ela é esposa, ela joga beach tênis, ela organiza campeonatos de beach tênis. A Gleise mora lá no Paraná e ela é
uma pessoa que é gestora de planejamento financeiro e alavancagem patrimonial. Gente, quando eu ouço, né, essa frase, eu vejo muito pertinente nós falarmos sobre isso numa incubadora de diamantes. Porque, ouvindo a grandiosidade do que a gente faz, que a Joana nos lembrou aqui, nós precisamos ter, né, um planejamento financeiro e pensar em alavancagem patrimonial para que a gente continue fazendo o que a gente faz, para que a gente vá em frente, né? E possamos ir a mais viagens de incentivo, possamos ir a mais lugares, falar sobre a Terra e assim por diante. Gleise, nos fala um pouco sobre como pode fazer isso e gratidão por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Tá ótimo. Sim. Eu agradeço o convite. Sei que eu não consigo estar em muitas reuniões que vocês estão. Sinto falta de ver vocês mais vezes, mas até aproveito aqui a oportunidade para pedir desculpas, porque eu estou num processo aí de mentoria bem grande, e cursos e mais cursos, mas tudo é para uma boa finalidade. Então, assim, o que eu gostaria de comentar aqui com vocês hoje, na verdade, é provocar um pouquinho a reflexão de vocês sobre o quão importante é a gente trabalhar o nosso planejamento. O planejamento financeiro, ele é a base das nossas conquistas, ele é a base das nossas metas, e assim como em todo negócio, a doTERRA, apesar de ser uma paixão para todas nós, ela é um negócio, né? E para que nós possamos sempre estar em conexão com o nosso negócio, em conexão com os nossos objetivos, seja ele individual, familiar, nós precisamos ter planejamento. Ninguém vai a lugar nenhum se a gente não sabe para onde a gente vai, não é? Eu sempre falo assim, a gente só chega no destino se a gente traça bem as metas. Eu não sei vocês, mas quando eu vou viajar, geralmente eu me programo antes, tento arrumar. A mala é a última coisa, mas assim, programo o que eu vou fazer no lugar, vejo quantos dias eu vou ficar, o que é possível fazer. Então, já traço na minha mente, pelo menos, um planejamento do que eu vou fazer nessa viagem. E a nossa vida é uma viagem, né? Então, a gente precisa se organizar a cada passo. Nós somos consultoras de bem-estar e nós sempre dizemos que nós ajudamos a curar pessoas pelos olhos, pela confiança, pela fé e pelo uso adequado dos olhos. Eu ajudo as pessoas a curar a vida financeira delas através de planejamento. Então, todo mundo aqui começou como consultor. Ninguém começou como Diamond, eu tenho certeza disso. Em algum momento da vida de vocês, vocês traçaram um objetivo e uma meta. Eu quero ser Diamond. Eu quero ser Silver. Eu quero ser Gold. Então, nós começamos o negócio, nós entendemos o negócio, nós nos apaixonamos por ele e falamos, a partir de hoje, eu não sou mais uma consultora. Eu sou uma Diamond. Eu vou chegar lá. Não interessa se isso demora 1 ano, 2, 3 ou 10. A minha meta, o meu objetivo é esse. Então, quando a gente tem metas bem estipuladas, a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente vai trabalhar para isso. A educação financeira, ela é exatamente a mesma coisa, só que talvez com um pouquinho mais de cuidado, né? Cuidado no sentido de resiliência, né? Nós temos que ser resilientes ali na parte financeira, porque todas nós mulheres, eu acredito que todo mundo aqui é esposa, é mãe, trabalha, estuda, é multitarefas, multifunções. E nós temos que nos organizar dentro da nossa rotina para dar conta de tudo. Então, no financeiro, o que eu costumo fazer e o que eu costumo passar para as pessoas que conversam comigo? Planilha. Eu sei que ninguém gosta, não é legal, não é todo mundo que tem afinidade, mas quem de vocês, assim, eu sei que nós só tem 3 aqui com a câmera aberta, mas quem puder responder aí, quem de vocês tem o hábito de planilhar o que vocês gastam por mês? Desde as contas fixas, aluguel, água, luz, internet,
até aquele sorvete que vocês foram tomar no final de semana, que vocês deram uma voltinha. Eu não. Eu não. Tinha uma época que até fazia isso, assim, né? Meio assim, amadoramente, assim, no meu caderninho, mas agora não faço mais, não. Eu faço a da minha empresa, mas pessoal eu não faço. Então eu tenho que começar a fazer pessoal também. Eu Gente. anoto no caderno o que eu tenho a pagar no mês, mas tudo que eu faço, não anoto. Importante, hein? É importante, eu ia entrar exatamente nessa questão agora. Principalmente quem tem 2 funções ou mais remuneradas. Vocês sabem exatamente quanto vocês ganham no final do mês? Não. Não. Gente, eu só queria convidar vocês todas a abrirem a câmera daqui a pouquinho para que a gente possa fazer uma foto, tá? Enquanto a gente está aqui. Vai, falando. Gleice, Desculpa. bom dia. Eu não anoto, não, mas depois que eu comecei a usar bastante os óleos essenciais, eu vejo muito assim, sabe? Que eu uso só no banco, então eu vejo muito, mas eu não gasto à toa, entendeu? Mas o meu sogro, ele tem um negócio que, tipo assim, ó, não use cartão de crédito. Cartão de crédito, às vezes, é o seu final lá do poço. Ele não tem cartão de crédito. Então eu foco bem nisso daí, sabe? Por isso que eu gosto de pegar o Pix dos outros para comprar óleo essencial. É extremamente importante essas 2 funções, meninas. Saber exatamente o que você tem de receita, né? O que você ganha no mês, principalmente para quem tem mais de uma função. Quando a gente tem uma função só e CLT, é mais fácil, porque você tem o Olerite que ajuda a te orientar. Mas quando a gente, PJ, tem mais de uma função, e a receita vem de outros lugares, principalmente para quem tem mais de uma conta bancária também, é importante que vocês anotem tudo que entra e, posteriormente, os gastos, tudo que sai. Né? Então, esse é o primeiro tipo de controle que a gente tem que ter. Eu conheço muita gente, como a Dedé, que não gosta de cartão de crédito, que o cartão ou já teve uma má experiência, gastou demais, se enrolou em algum momento da vida, ficou meses ou anos para sair dessa situação do cartão. Mas hoje, para mim, o cartão de crédito é um aliado. Tudo que eu gasto, tudo, exceto as contas fixas, elas estão no cartão de crédito. Então, abastecimento, saidinha, jantar, supermercado, tudo está no meu cartão. Então, isso me ajuda a saber exatamente quanto eu gastei no mês. E aí a gente tem que ter um outro cuidado com o cartão de crédito. Já ouvi pessoas dizendo que ganham 5 mil reais e elas têm 2 mil de cartão de crédito, logo elas têm 7 mil reais no mês. E elas não têm, elas ganham só 5. Os 2 de cartão de crédito de limite, se você não souber utilizar, você vai se enrolar. Então, assim, o primeiro passo é a gente saber controlar o que a gente ganha e o que a gente gasta. Depois disso, cada um vai entender melhor qual é a alternativa que cabe melhor à sua rotina, né? Se é com cartão, se é só no Pix. Hoje em dia, quase ninguém usa mais dinheiro, mas tem gente que ainda gosta muito de utilizar só o dinheiro, fala, não, eu prefiro ir no banco, eu saco tanto, que eu sei que é aquela reservinha que eu tenho para gastar no mês e acabou o dinheiro, acabou. Então, a metodologia, cada uma vai ter a sua. O importante é que vocês consigam entender que o planejamento começa quando você começa a entender o que você tem para gastar e onde esse dinheiro está indo. Feito isso, muitas vezes a gente vai chegar ali num número bem próximo, às vezes, do que ganha e do que gasta. E aí a gente vai ter que ir para um segundo planejamento, que é revisar o que você gasta, revisar onde o seu dinheiro está sendo aplicado, para entender onde você pode melhorar. Às vezes, a internet hoje é necessária, mas será que você precisa pagar um plano de R$150 se em outra empresa te oferece o mesmo plano por R$ 99,90? Então, são R$50 por mês, que já ajuda em algum custo. Eu vou falar números redondos para ficar fácil. R$10 por mês são R$120 de economia no ano. Parece pouco, mas se você juntar a longo prazo, você consegue começar a fazer uma carta de investimento futuro. Quando a gente fala em planejamento, a gente tem que pensar não só no planejamento imediato. A gente tem os custos fixos do mês, a gente tem o nosso recebível,
nós temos que pensar também no negócio no sentido que, se eu hoje sou consultora e eu quero chegar no Diamond, eu tenho um caminho para percorrer. E esse caminho, muitas vezes, vai precisar não só do meu planejamento de trabalho, de quanto mais eu preciso vender, de quantas pessoas eu preciso conversar no mês, porque eu tenho certeza que a taxa de conversão de quem consegue se conectar com a outra pessoa para começar a usar a doTERRA, ela é alta. Mas nem sempre a gente chega e na primeira conversa a gente já convence a pessoa que a doTERRA é uma ótima opção para a gente tratar não só da nossa saúde física, mas do nosso emocional, do nosso controle. Então, a gente às vezes tem que conversar com muitas pessoas para no final do mês ou no final da semana ter ali 2 ou 3 clientes novas, às vezes uma por semana. Então, nosso planejamento não só de conversão de pessoas vai exigir também muitas vezes um planejamento financeiro dentro da doTERRA, porque nem sempre a gente consegue. Eu vou falar do meu caso, tá? Como eu ainda sou bem bebezinha na doTERRA, perto de vocês, que já são grandes estrelas, às vezes eu preciso me organizar para completar ali o meu pedido com óleos que eu não tenho ainda venda, ou que eu tenho, que eu ainda estou usando, mas que o meu ainda não acabou, que eu poderia esperar mais um mês para comprar. Eu preciso empenhar ali um valor para poder completar um pedido. Ou às vezes ajudar um cliente a completar um pedido dele, para poder chegar ali nos 50 pontos. Então, assim, o nosso planejamento financeiro também precisa estar direcionado para o nosso negócio, para que nós possamos crescer dentro do negócio. Não adianta a gente só visualizar, vislumbrar lá os méritos, os lucros que a gente vai ter quando chegar no Diamond, né? Ou no Blue Diamond, enfim, cada uma tem seu planejamento e a sua meta. Mas a gente precisa entender que a gente também tem um planejamento financeiro para chegar onde a gente quer. E R$50 que você deixar de gastar em algo que você não tem necessidade no mês, de repente, no final do ano, você consegue fazer um kit diferente para fazer um kit especial para o cliente no final do ano, fazer um sorteio, fazer um patrocinado no Instagram. Aí eu quero divulgar mais, eu quero ser mais conhecida, mas organicamente é difícil a gente ter esse reconhecimento na mídia social de forma orgânica. Vamos patrocinar um link, vamos patrocinar um vídeo legal que a gente fez, vamos fazer sorteios para as pessoas curtirem a página, marcar amigos. Então, assim, talvez tirar de uma vez R$300 para montar um kitzinho fique pesado para algum momento nosso. Mas se a gente tirar ali R$30 por mês durante 10 meses, né, ou R$20 ali no ano, não fica pesado. E aí é que entra a questão do planejamento. Vocês já planejaram o que vocês querem até o final de 2025? Para a vida de vocês ou para o negócio da doTERRA? Quem já tem um planejamento para o ano todo? Eu não. Só a Raquel? É importante. Quem aqui... Agora uma pergunta pessoal. Quem tem planejamento ou quem tem vontade de trocar de carro nos próximos 3 anos? Vocês têm planejamento ou vocês têm vontade? Vontade. Vontade. E o que vocês estão fazendo hoje para daqui a 3 anos? De ter um carro e um carro, né? Porque eu não tenho carta. É importante que tire a habilitação antes. Vamos fazer desde o começo certinho, Dedé. E quem falou para mim que tem vontade de trocar o carro? O que vocês estão fazendo hoje para daqui a 3 anos trocar o carro de vocês? Sem entrar em financiamento, sem fazer conta. Essa parte fica com o marido. É difícil, né? É difícil a gente planejar de fato, assim, colocar a execução do planejamento em dia. Dentro da doTERRA, a gente precisa se planejar. Eu saí o ano passado da convenção, logo abriram as vendas do convite da convenção desse ano, né, da Pertencer, e eu já fui lá e já comprei. E quando eu comprei, eu já comecei a planejar. Onde eu ia ficar, como eu ia,
se eu ia ficar em hotel, se eu ia ficar na casa de alguém, já comecei a fazer todo o planejamento. Às vezes, o nosso planejamento não está bem dentro do direcionamento divino, mas a gente planeja. Então, assim, planejar a longo prazo é importantíssimo. Todo mundo que é mãe, acredito que sim, né? Vocês não planejam o futuro dos filhos de vocês? A gente não trabalha a vida inteira, depois que a gente se torna mãe, a gente começa a trabalhar para construir patrimônio para deixar para os filhos? Sim. E às vezes isso parece, para mim, às vezes isso parece uma loucura. Porque, assim, eu vim de uma família que a minha mãe não teve condições de deixar patrimônio para gente. Né? Para mim e para minha irmã, nós somos em duas. Nós tivemos que trabalhar desde cedo e começar a nossa vida. Então, às vezes eu fico pensando, será que é certo eu trabalhar minha vida toda e nessa loucura de querer juntar dinheiro e patrimônio e formar capital e tal para deixar para minha filha? Eu só tenho uma comigo. O outro está com o nosso Pai Divino. Mas, assim, às vezes me parece loucura. Mas, ao mesmo tempo, é nosso, é do ser humano, é intrínseco ao ser mãe, né? Essa preocupação. Então, se a gente passa uma vida toda planejando algo para deixar para uma pessoa, né, ou para os nossos, por que a gente não consegue planejar para o próximo ano que a gente quer da nossa vida, das expectativas que a gente tem para o nosso negócio? Quem planeja em daqui a um ano subir de nível na doTERRA? Eu. E vocês já colocaram no papel o quanto mais vocês têm que conversar com pessoas ou quanto mais vocês têm que vender em pontos para daqui a um ano conseguir estar no patamar que vocês pretendem? Eu comecei... a semana que vem eu tenho uma imersão no método CIS, não sei se vocês já ouviram falar desse método do Paulo Vieira. E uma coisa eu aprendi nesses últimos meses que tem transformado a minha rotina. E são coisas bem simples. A primeira coisa é sobre prosperidade. E isso não tem nada a ver daí com o nosso planejamento, tá? Mas tem a ver com atitude. Uma coisa que eu aprendi é não ter em casa nada quebrado, nada trincado, nada sujo, nada sem uso. Então, assim, roupas que a gente fica aí 1 ano, 2, às vezes até mais, sem usar, mas estão lá no fundo da gaveta, estão lá no guarda-roupa, tanta gente precisando, e às vezes a gente ali naquela expectativa de, não, vou perder uns quilinhos e vou usar de novo. Não vai, gente. Se já não usou há 1 ano, 1 ano e meio, 2, não vai usar mais. Ou porque está fora de moda, ou porque já não cabe mais naquele teu momento. Doa a roupa, sabe? É claro, em estado, né, no estado bom, no estado utilizável. Roupa velha, roupa rasgada, roupa com furo. Às vezes, esses tempos atrás, eu fui fazer uma limpa no meu guarda-roupa, eu tinha uma camiseta que eu amava. Eu comprei, eu devo ter usado umas 3 vezes, mas estava com furinho de traça e eu não tinha percebido, porque ela é estampada, e estava bem uma estampa. E aí eu, revisando as roupas, vi aquela camiseta e falei, eu não acredito, eu vou usar, eu gosto muito dela. Depois eu parei para pensar, falei, quer saber? Eu não vou usar essa camiseta. Vou doar. Eu fiquei 3 anos enrolando para trocar a calçada da frente da minha casa. Mês que vem eu vejo. Virar o ano eu vejo. E não fazia. Esse ano eu falei, eu vou fazer. E eu tinha uma semana entre... eu fui para Ribeirão Preto no final do ano, e uma semana depois eu precisava ir para Joinville no nosso encontro. E eu tinha uma semana em Maringá. Eu falei, eu vou trocar, eu vou arrumar minha calçada, eu vou quebrar, e eu vou começar tudo de novo, vou colocar o paver que eu quero colocar. Em 4 dias, meu marido ajudou o pedreiro, em 4 dias nós fizemos a calçada. Então, assim, muitas vezes a gente se auto-sabota porque a gente posterga as coisas. E é natural, às vezes, a gente postergar. Ou por algum problema, alguma situação que realmente aconteceu e que fez com que a gente precisasse tomar essa atitude, ou porque a gente realmente tem esse hábito de deixar para depois o que a gente pode fazer agora. E no nosso negócio, a gente sabe que o que a gente precisa fazer hoje. As oportunidades que a gente tem, às vezes, de conversar com uma pessoa que está precisando,
de uma ajuda, de um incentivo, de uma orientação, às vezes ela é única. A gente tem que aproveitar a oportunidade de conversar agora com aquela pessoa. A gente precisa vender no mês tantos pontos para cada, né, para cada meta que a gente tem, e se a gente não vender esse mês, o mês que vem é 0 a 0, começou tudo de novo. A gente não vai ter a oportunidade de completar um pouquinho o mês que vem. Então, o planejamento é para a nossa vida. Então, assim, vamos olhar para frente e entender que as oportunidades que a gente tem para fazer, o que precisa ser feito hoje, elas passam pela nossa vida e a gente precisa ter a coragem e a resiliência de continuar fazendo. No final do ano, eu quero fazer uma viagem, o que eu estou fazendo para essa viagem acontecer no final do ano de fato? Ou eu estou só na expectativa e só pesquisando ali na internet destinos? Vocês já viram aqueles memes que às vezes falam assim, eu pesquisando viagens internacionais com R$2,50 na conta? Não vai acontecer, gente. Eu só tenho R$2,50 na conta, eu não vou viajar. Eu quero chegar a Diamond. Não adianta eu não falar com pessoas. Não adianta eu não fazer um planejamento e não ter pontos suficientes para chegar onde eu quero. Alguém de vocês tem um planejamento financeiro aqui, no sentido de investimento no negócio da Doterra, mensal, ou anual, ou semestral? Não, eu não. Nossa, isso é tão sério, né? Porque como nós temos um negócio, né? E não estamos dentro de um organograma, não temos superiores, né? Somos nós que planejamos o nosso negócio. Gratidão por você estar nos lembrando disso. A gente precisa de dinheiro até para ir para a convenção, né? Sim, gente. Assim, eu quero que vocês entendam que quando eu falo em dinheiro para o negócio, né? Dinheiro para o negócio do Terra, não é assim, eu estou gastando tanto para ir para a convenção. Eu estou investindo para ir na convenção, porque a convenção é um momento de troca de experiências importantíssimas, de troca de energia importantíssima, de novidades. É assim, para mim, né, a convenção, ela é uma troca de oxigênio necessária no ano. Então, assim, é um investimento. Quando eu falo também em fazer, de repente, uma publicidade patrocinada, de fazer um sorteio, que seja, às vezes eu quero juntar um grupo de pessoas novas para falar sobre do Terra, e não tem casa, ou não dá para ser na minha casa, não dá para ser na casa de uma das meninas, tal. Vamos nos juntar para tomar um café da tarde numa cafeteria legal, fazer um evento diferente, proporcionar uma experiência diferente. A gente trabalha com conexão e experiência, não é? Então, vamos proporcionar uma experiência diferente para essas pessoas. Vamos investir, que seja ali para você pagar um cafezinho, um cappuccino, ou que cada uma pague a sua, né, o seu café, mas que a gente leve, de repente, uns brindes para sorteio. A gente vai ter que colocar dinheiro para isso. E isso não é gasto, é investimento no negócio. Nenhum empresário começa do zero sem ter que colocar dinheiro e investir acreditando que no futuro a meta que ele estipulou vai ser assertiva, que a meta que ele estipulou vai dar resultado. O nosso negócio é a mesma coisa. Então, pensem que o dinheiro mal aplicado, seja ele R$30 na Netflix que você não está assistindo, e eu falo isso porque eu cancelei a minha Netflix porque eu pagava R$42,90 e não conseguia assistir, era um dinheiro mal gasto. Isso é custo, isso é desperdício de dinheiro. Agora, R$40 por mês em uma ação que no final do mês, no final do semestre, no final do ano, vai me trazer resultado, isso não é gasto, isso é investimento. E a gente tem que ter bem claro essa diferença na nossa cabeça, do que é gasto e o que é investimento. Educação dos filhos. Então, eu decidi colocar a minha filha lá atrás, né, quando ela começou, em uma escola particular aqui da cidade. Não é a mais cara, mas tem um bom ensino e está dentro da minha cultura religiosa, está tudo certo. Então, quando eu coloquei, principalmente na pandemia, quando tudo parou, e aí era tudo online, híbrido,
eu continuava pagando a escola, porque os professores precisavam continuar ganhando seus salários, e tudo ficou difícil. Meu marido falou assim, vamos tirar ela da escola, vamos cortar, porque isso é um gasto. Eu olhei para ele e falei, não é um gasto, é um investimento. A gente está investindo no futuro da nossa filha. A gente está investindo nas pessoas que precisam continuar ganhando seus salários, mesmo na pandemia. Eu também tive corte de salário na pandemia de 50%. Como é que eu ia pensar que eu ia deixar outros professores também sem ganhar seus salários? Não só professores, pessoal da limpeza, da escola, da cantina, da secretaria. Então, e a do Terra tem muito isso com Healing Hands, né? A Joana aqui quase não deixou eu falar. Eu fiquei emocionada né, com a fala dela, com a experiência dela. E às vezes a gente acha realmente que é tão distante da gente a realidade de pessoas que não puderam ter a oportunidade de conhecer algo diferente. E uma pessoa aqui, ó, do nosso lado, dizendo que isso ainda é a realidade de muita gente. Então, se a gente trabalha com Healing Hands, a gente sabe da importância disso, a gente é apaixonada por curar as pessoas, e não só da saúde física, muito mais hoje emocional. Então, a gente tem que saber onde o nosso dinheiro ele é bem empregado. Porque o nosso dinheiro bem empregado pode ajudar outras pessoas. Você pode trabalhar... Está sobrando, glória a Deus, está sobrando aí R$50 por mês. Direciona esse dinheiro para uma ação de caridade. Direciona esse dinheiro para a tua igreja, para um dízimo, para uma instituição que realmente precisa. Ou Gleise, não está sobrando dinheiro, eu não consigo. Faça ações. Eu tenho certeza que na cidade de cada um de vocês tem alguma instituição que precisa da visita, instituições, às vezes, de pessoas idosas, que não recebem visita dos seus familiares, que precisam de pessoas que vão lá, que vão visitar, que vão conversar. Leve óleos essenciais para esses idosos, para esses vozinhos. Eles precisam, às vezes, tão mais do que outras pessoas que a gente conversa ali todos os dias. Então, o nosso tempo é dinheiro. Às vezes a gente não para pensar nisso. Mas o nosso tempo é um dinheiro e talvez é o recurso mais caro que a gente tenha na nossa vida toda. Porque o dinheiro a gente sabe que a gente recebe, que a gente gasta e se ele vai acabar ou não. A nossa vida, a gente não sabe qual é o tempo que a gente tem aqui para despender em prol das nossas necessidades, das nossas famílias, mas também dos outros, do próximo. E a gente trabalha com isso todos os dias. Todos os dias a gente atende para melhorar a vida de pessoas que a gente às vezes nem conhece. E não é tão bom, não é tão satisfatório quando vem os depoimentos. Eu vejo tanto, eu não consigo responder muito, tá, Dedé? Mas eu vejo muitos seus depoimentos no grupo. E eu falo, gente, que maravilha, que máximo. É muito gostoso quando eu escuto um áudio de depoimentos de vocês, quando alguma cliente minha fala, Gleise, olha, eu não acreditava, mas, menina, eu estou muito melhor. Obrigada, obrigada, obrigada por ter me incentivado ou por ter me indicado tal óleo. E a gente parar para analisar que a gente faz isso todos os dias, despendendo tempo, e que não é gastando, é investindo o nosso tempo em ações para outras pessoas, e pensar que a gente não planeja o que a gente quer, eu quero que vocês reflitam. Para mim, às vezes, é um tapa na cara. Quando eu começo a pensar nisso e começo a fazer os meus planejamentos, eu penso o quanto é importante eu planejar tudo na minha vida. Vai sair do jeito que eu quero? Nem sempre. A maioria das vezes, não. Mas o planejamento de Deus, às vezes, não converge com o nosso no tempo que a gente espera. Então, assim, só assim para complementar a fala, porque eu acho que eu já falei bastante, não quero tomar muito tempo também da Raquel, que eu acredito que ela tem coisas muito boas para passar para a gente agora. O mais importante, meninas, eu sei que é chato, mas planilhem. E não precisa ser uma planilha linda, maravilhosa, organizada no Excel, não. Pode ser um caderninho ali, um rascunho, algo que faça sentido. Planejem o que vocês querem. Primeiro, coloca o que vocês recebem por mês. De tal lugar, da doTERRA, do trabalho, né, do outro trabalho, do CLT, da empresa, enfim. Planilhe o que vocês ganham no mês. Embaixo, coloquem certinho o que eu gasto no mês, quais são as minhas contas fixas. Prestação de casa, aluguel, empréstimo, água, luz, internet,
escola, plano de saúde, tudo. Tudo que vocês têm de custo fixo que todo mês o boleto chega. Inclusive o que a gente esquece às vezes de colocar. IPVA se está parcelado, IPTU se está parcelado, seguro veicular, tudo que a gente parcela é custo fixo. Então, coloquem numa planilha. Depois, embaixo, coloca ali lazer. Esse final de semana fui dar uma voltinha com as crianças, gastei lá R$100 no passeio no parque. Não precisa planilhar uma por um sorvete, lanche e tal. R$100. Jantar, né? Entra tudo, coloca lá uma categoria, lazer, planilha tudo. No final do mês, o contador faz balancete, né? A gente deveria fazer também o balancete da nossa vida financeira mensal, a gente não faz. Mas faça o balancete, faça lá. Quanto você ganha, quanto você gastou. Poxa vida, tá muito perto, eu estou gastando mais do que eu achava que eu gastava. Nossa, eu estou gastando muito mais, eu queria gastar menos. Onde eu posso gastar menos? Isso a gente consegue ver. De repente, aquela Netflix que está lá parada, estou pagando, mas não estou usando. Então, corta a Netflix. Vamos fazendo esse passo a passo. E depois disso, muito organizado, o primeiro mês vai ser o mais chatinho. Que é muita informação, às vezes a gente esquece de uma coisa ou outra, mas eu tenho certeza que em 3 meses vocês já vão estar craques na determinação e também no planejamento. Feito isso, coloquem metas. Metas de vida pessoal, metas de vida no negócio. Hoje eu sou Silver, né? Quero chegar no Platinum. Em quanto? Em 2 anos, em 1 ano? Coloca meta e coloca prazo. Gente, meta sem prazo não dá certo. A gente precisa ter uma meta clara e um prazo para que ela seja cumprida. Se naquele prazo você revisitou a sua meta e viu que ela não foi atingida, você vai conseguir entender o porquê. Você vai começar a pensar, poxa, por que eu não cheguei? Eu não cheguei porque eu não me dediquei, porque eu não falei com outras pessoas, porque eu parei o negócio, porque alguma coisa aconteceu, ou uma situação, né, de família que precisou de uma pausa, mas aí você vai saber o porquê. Se você chegou, ótimo, está na hora de estabelecer uma nova meta. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não estão aqui para estarem somente confortáveis, né? Todo mundo quer mais, todo mundo quer ir nas viagens, todo mundo quer participar de todos os benefícios que a Doterra nos oferece. Então, a gente sempre tem que ter metas muito claras, objetivos e data. Prazo previsto para que tudo aconteça. Eu quero trocar de carro em 3 anos? Hoje, escreve hoje isso no papel. Tá? Então, em dia 5/4/2028, será que eu vou estar com um novo carro? Se eu não estou, por que eu não estou? Então, tudo isso a gente vai conseguir entender melhor quando a gente coloca no papel. E uma outra coisa que eu aprendi nesses últimos meses, que tem transformado a minha vida no sentido de saber exatamente onde eu estou e onde eu quero estar, é fazer um mural dos sonhos. Alguém tem um mural dos sonhos? Já fez? É maravilhoso. Gente, nós fizemos no espaço que a Dani nos proporciona e foi uma experiência linda e eu desejo para todas vocês. É maravilhoso. O mural dos sonhos, e assim, quando a gente fala em mural dos sonhos, às vezes a gente pensa assim, eu preciso colocar coisas simples que eu vou conseguir realizar. Não! Mural dos sonhos você tem que colocar o máximo, o que você quer, assim, que você acha hoje que pode ser inatingível. É o seu sonho? É o meu sonho. O meu sonho é, daqui 5 anos, tirar 1 mês de férias e ficar 1 mês na Europa. Eu vou colocar esse sonho. É maravilhoso. Então, a gente tem que colocar o mural dos sonhos do que a gente precisa para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o nosso negócio. E a primeira coisa, meninas, que eu deveria ter falado lá no começo, mas eu vou falar agora para fechar. Quem de vocês tem um fundo de reserva ou tem uma aplicação, alguma coisa que vocês juntam para vocês fazerem para vocês mesmas? Ô, Gleise, desculpa, a Renata vai precisar sair. Vamos abrir a Vamos câmera e tirar tirar uma foto? Rê, obrigada por você comentar sobre a aula da Gleise. Você consegue 1 minutinho para tirar uma foto?
Obrigada, Dani. Marcela, Érica, Marília. Conseguem? 1, 2, 3. Não. Obrigada, gente. Aí, obrigada, Marcela. Ai, querido. Ah, peraí, a Marília. Ai, alguém tira aí. Prendeu aqui. Ai, a Roberta saiu. Ai, obrigada, ô. Obrigada, Rê. Beijo, bom evento. Obrigada, Gleice, desculpa. Imagina, só para fechar mesmo, para concluir a fala, se alguma de vocês tem algum recurso, alguma coisa que vocês juntam para vocês mesmos, para vocês se pagarem. Eu tenho. Eu faço através de um seguro resgatável. Eu tenho um seguro resgatável e quando eu contratei era aproximadamente 10% da minha renda, e aí agora eu fico mexendo nele, conforme vai variando também. É isso, mas eu falo assim, a gente precisa ter algo para nos pagar primeiro, porque a gente trabalha, a gente empenha nosso dinheiro, nosso esforço em situações que geralmente são para o bem comum da nossa família e de outras pessoas, mas às vezes a gente esquece de se pagar, de poder ir um dia, eu vou tirar um dia no mês para me dar um dia de presente, de ir para um spa, de ir para o cabeleireiro, mexer no meu cabelo, fazer uma massagem, enfim, para nós. Então, primeiro, vamos trabalhar, vamos ter as nossas metas, vamos planejar onde a gente quer chegar, vamos estipular os nossos prazos, mas vamos nos pagar. Porque se nós não estivermos bem conosco mesmo, a gente não consegue dar o melhor da gente para os outros. Então, a gente precisa estar muito bem, né? Então, é isso. Eu só queria provocar um pouquinho esse sentimento de reflexão em vocês, assim como eu tenho me provocado diariamente, e que faz muito sentido que a gente consiga se organizar para o que nós fazemos, nos organizar para onde nós queremos chegar. E a Doterra é um negócio fantástico, que a gente pode não só nos planejar, mas que a gente pode também usufruir de tudo que ela tem para nos oferecer, né? Então, planejamento, organização, metas, prazos. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês colocarem isso no papel, a gente pode voltar a falar, Raquel, daqui 6 meses de novo. Eu tenho certeza que muitas de vocês estarão bem diferentes do que a gente está conversando hoje. E é isso, meninas. Obrigada pelo espaço, obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, né? Estarem despendendo o tempo aqui valiosíssimo de vocês para poderem me ouvir um pouquinho. E dizer que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem aí na parte de planejamento. Gleise, como é que é mesmo a planilha? O que mais que eu posso colocar isso? Não posso? Me chama que eu ajudo vocês, tá? Que linda! Fica aí, porque nós vamos te fazer perguntas. Mas eu achei o máximo, Dani, você já vai falar, com certeza. Achei o máximo você, numa apresentação sobre administração, né, gestão do aspecto financeiro, encerrar falando sobre se cuidar, né, sobre se presentear. É isso, gente, né? Tá tudo conectado, que coisa mais linda. Só que até para você se cuidar, você precisa de dinheiro, certo? E aí, quanto mais rapidamente você baixar suas barreiras e tratar, literalmente curar, sabe? As tuas feridas em relação a isso. O que é que te impede de ter o dinheiro para impactar mais pessoas, para chegar mais rapidamente aonde você quer chegar? Porque, sem dúvida, são as tuas crenças, são as tuas dores. E aí, quando você se permitir ter o dinheiro, ter a qualificação, ter a influência, né, para alcançar o que você gostaria de alcançar, você com certeza terá impactado a vida de milhares de pessoas para melhor. Não é um impacto ruim, não é um impacto negativo, não é um impacto mentiroso. Aqui a gente trabalha com verdade, com melhoria, com crescimento, com cura, com libertação. Que lindo! Obrigada, Dani!
Fala conosco. Gente, desculpa, eu não posso abrir. Aliás, posso até abrir a câmera porque eu tô deitada por causa do meu joelho. Então eu dependo de levantar, ir pra lá e pra cá. Então eu tô com a Melhoras, câmera lindo. fechada por causa disso. Mas eu tava aqui escutando atentamente o que a Gleice estava falando. E isso, esse finalzinho aí que a Kekel falou, eu acho que é muito a ponta do iceberg, né? Da gente se abrir para receber e merecer. É o caminho, né? Porque a nossa cultura, né? A Gleice falou, né, que os pais dela não proporcionaram, não deixaram nada para ela e para a irmã. E a gente veio de uma cultura de pais que os meus também, a grande maioria, né? Tem gente que não, que vieram com pais já com essa mentalidade de deixar algo para os filhos, mas eu não tive também. E eu acho que a grande maioria que não teve. Então a gente não teve essa educação, né? Então a gente tem que resolver de agora para frente ser essas pessoas que daqui para frente a gente vai ter essa educação. A gente tem esse merecimento, a gente pode receber isso. Só que a gente precisa de muita orientação. A orientação da Gleice foi incrível, sensacional. Adorei, Gleice. Obrigada. E que eu quero muito que você coloque lá no Kaizen para a gente enfatizar a necessidade das pessoas verem essa reunião aqui do Kaizen que você faz toda uma vez por mês, que é sensa sempre com uma pessoa incrível, para que essas pessoas lembrem, né, que elas são merecedoras, que elas precisam e que elas precisam de uma orientação. E como a gente não teve uma orientação lá atrás, a gente vai esquecendo. Por isso a necessidade do quadro dos sonhos, por isso a necessidade da gente ter orientação como a da Gleice, uma orientação também é, é, de como fazer com o que fazer com o seu dinheiro, né? Que a Gleice também faz muito bem, de planejamento. Então, bora lá, gente. Vamos pensar nisso, porque essa é a pedra fundamental. Se você não sabe, se você não está planejando isso, você não está recebendo isso, você não vai estar ajudando mais pessoas, você não vai estar dando o direito de você receber e você não vai estar crescendo, em crescimento. Então, obrigada, Kikel, mais uma vez, por uma incubadora incrível, com a Gleice, num mês que realmente a gente é, é, já começou o ano, né? Um mês que realmente está vindo com tudo, com promoções incríveis da Doterra, com oportunidades sensacionais para a gente ir com uma convenção que a gente vai poder se abraçar aqui também e fazer e comentar junto aqui, né? Então, estou esperando todas vocês, muito feliz para receber vocês nesse mês aqui, para a gente poder falar também sobre isso, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Gleice. Ô, Dani, eu Eu que vou agradeço. fazer questão de colocar mesmo a gravação, porque eu quero que todos vejam, inclusive, o início da nossa incubadora, porque no início todos nós choramos aqui com o depoimento da Joana sobre o navio. Então, vamos pôr lá, assim, para que todos ouçam. Raquel, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu até me emocionei que aí a Dani acabou de falar sobre herança de pai. Eu sou adotada. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, é uma coisa que mexe demais comigo. Acho que eu usei o Frankincense agora, e a Dani falou isso, a Gleice falou de herança, e a maior herança que eu tenho do meu pai, ele era mudo e surdo, sabe? Eu tenho que ele era muito compaixão, ele era muito humano, sabe? E ele com pessoas que ele não conhecia, ele ia lá, fazia um pãozinho, dava as coisas, mas ele não apenas dava. Meu pai abraçava as pessoas que ele não conhece. E agora eu usei o Frankincense, a Dani falou isso, estava falando de coisas de herdar, e eu herdei do meu pai. Eu sou adotada, hein, gente? Eu herdei. E hoje eu sei que a Doterra tá fazendo todo sentido na minha vida. Ter compaixão com as pessoas. Obrigada, viu, meninas? Que linda! Pessoal, comentários, perguntas para a Gleice. Eu continuo emocionada. Isso é demais, gente. Gratidão.
Lazy, dá para começar a ficar milionária, rica, com. Eu queria falar, né, o que eu acho, mas dentro do que você traz. É, tirar essa imagem também que a gente só pode investir, que a gente só pode ficar rica se a gente tiver muito dinheiro. Mas com quanto que a gente pode começar? As pessoas às vezes acham que, não, eu preciso ter R$ 1.000, não, eu preciso ter R$ 10.000 para começar a investir. E às vezes elas não sabem que, às vezes, com uma pequena quantia, que seja, que ela possa tirar ali por mês, ela já pode começar a investir, já pode começar a planejar, né, um futuro. Como é que. Só fala isso um pouquinho pra gente. É verdade, Dani. Tem muita gente que acredita que só consegue ficar rico quem já tem muito dinheiro. E talvez há 40 anos atrás isso fosse verdade, hoje já não mais. Hoje, com muito pouco, a partir aí de algumas carteiras, a partir de 150, R$ 200, a pessoa já consegue fazer um investimento numa taxa nacional, né? Numa taxa CDI, num CDB, são taxas correspondentes a transações bancárias diárias, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas o que é um CDB, por exemplo? É um certificado de depósito, né? Que os bancos fazem transações entre eles diariamente e o valor que eles têm de ganho diário, eles colocam nessa aplicação para que eles tenham mais juros e as pessoas também ganhem um pouquinho de dinheiro em relação à quantidade de juros que eles têm. Então, por exemplo, a gente tem hoje aí a Selic está a 14,25, a taxa Selic é a que regula todo o juro do comércio em geral. Então, quem hoje está investindo um pouquinho de dinheiro em qualquer lugar, que seja no Tesouro Nacional, que seja numa carteira de investimentos, ela tem um rendimento um pouco maior. Então, vamos assim, a grosso modo, quanto mais a Selic sobe, mais caro ficam os juros. Para quem? Para quem paga financiamento, para quem quer fazer empréstimo, para situações que você vai precisar do dinheiro do banco para você. Ao contrário, também é bom, se você está emprestando o seu dinheiro para o banco, né, colocando num fundo de aplicação, quanto maior a Selic, mais rendimento você tem. Tá? E aí, algumas taxas, como eu falei, Tesouro Direto, CDI, CDB, dependendo do banco, a partir de R$ 150, R$ 200, você já consegue ter uma remuneração, um dividendo, que a gente chama, que é os juros que você tem sobre o dinheiro no final do mês. É pouco, mas é melhor que a poupança. A poupança, ela trava quando a Selic sobe acima de 8%, ela trava em 0,5% para poder fazer o pagamento dos dividendos. E aí o CDB e o CDI já chegam ali bem próximo a 1% ao mês. Então, uma pessoa que quer começar a investir, né, tem facilidade, às vezes, em fazer investimento online, C6 Bank, Nubank, Inter, bancos digitais têm isso muito facilmente ali no digital para fazer o investimento, a pessoa já consegue fazer e, né, não tem como eu não comentar aqui, como eu trabalho com esse planejamento em formato de consórcio, eu trabalho com a questão de planejamento estruturado com a segurança de uma administradora com mais de 30 anos de mercado. Então, ali no consórcio, você não tem os juros, você, a partir de R$ 300 por mês, já consegue investir num crédito aí superior a R$ 80.000. E aí Olha que maravilha! Olha que Aí, maravilha, gente. Não é impossível, não é impossível, tá vendo? Às vezes a gente faz esse planejamento para você. Sabe aquele dinheirinho que você vai tirar todo mês? Faz para isso. Olha só, Exato. R$ 300 por mês. E ainda eu falo assim, né? Eu pago para alguém fazer algo que tem muito mais expertise que eu. Eu não quero aprender, não. Mas, assim, a gente tendo confiança numa pessoa, já tá maravilhoso. Então, olha que lindo a gente ter uma pessoa dentro da equipe que a gente pode confiar, que a gente sabe, a gente vai estar aqui sempre conversando, a gente vai estar sempre perto, e que você pode fazer um planejamento e você pode ali, de repente, com R$ 300 por mês, já ter a fazer uma cabaninha, né? Começa na cabaninha para depois você ter sua casa, depois você ter o seu castelo, de pouquinho em pouquinho.
Obrigada, Gleice, pela sua explicação maravilhosa. E eu entusiasmo todo mundo que está aqui e as meninas que vão ver a fazerem isso, porque às vezes a gente tem medo porque a gente não conhece, porque é um terreno desconhecido. Mas ter alguém que a gente confia, conhece, está sempre junto e que pode nos direcionar de uma forma assim, segura, como você está fazendo, é maravilhoso. Obrigada, meu amor. Nossa, que demais. Obrigada mesmo, Gleise. E eu convido todas vocês a baterem esse papo com a Gleise, porque vale a pena. Eu já bati e foi muito bom para mim. Gente, que demais. Eu tô em êxtase, com muita gratidão. Eu sei que a gente vai continuar colhendo frutos desse nosso encontro, certo? Acho que a Gleise nos convidou a fazer muitas reflexões e nós vamos reverberar aí nos próximos dias. Que bom que vamos nos encontrar em seguida, podemos compartilhar um pouco dessa experiência, do que fez pensar depois. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa agora, por favor, para que a gente deixe registrado aqui. Mas, se não, o que eu queria comentar é que eu ia apresentar para vocês a nossa newsletter, né? A nossa carta mensal da doTERRA, com as promoções, mas de verdade eu não vou. Vou colocar para vocês nos grupos, certo? Todos nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre ela. É uma carta muito legal, com dicas, tá? Não só com as promoções, mas com dicas de como usar isso no seu negócio. Realmente leiam, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês, porque hoje, quando eu acordei, eu perguntei a Deus sobre a nossa incubadora, né? E aí eu abri a Bíblia e apareceu um quadro que chama assim, Como Mudar de Verdade. Porque eu acredito que toda a reflexão que nós fomos convidadas a fazermos, sobre todas as perguntas, né, que foram feitas, sobre o testemunho da Joana, nos provocaram a uma mudança. Mas aí, olha que Deus nos preparou antes, né? Ele nos preparou para pensarmos como fazer essa mudança ser verdadeira. E aí ele explica que, em Efésios, ele explica que essa mudança só vai acontecer se ela partir dos nossos pensamentos. E olha a ênfase que a gente deu sobre o planejamento, sobre a organização financeira estar baseada nas nossas crenças, né? Se nós tivermos crenças que nos promoverem a esse planejamento, nós vamos fazê-lo, senão nós vamos nos parar. E aí ele fala que a verdadeira mudança acontece quando nós nos permitirmos promovermos reviravoltas nos nossos pensamentos. Como essas reviravoltas acontecem, pessoal? Através do nosso diálogo interno. Então, por favor, estejam atentas. Lembram? Vigiai e orai. Vigiai o quê? Os seus pensamentos. São eles que estão por trás das tuas escolhas, são eles que estão justificando as tuas atitudes. E aí, quero ler uma parte para vocês. Algumas pessoas podem entender que porque não estão experimentando uma reviravolta em suas vidas, elas não estão porque não estão livres. Elas querem mudar seu comportamento, mas não a sua maneira de pensar. Então, para que a gente consiga fazer esse planejamento, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Se você deseja agir de modo diferente, terá de começar a pensar de modo diferente. Porque o seu comportamento começa com os seus pensamentos. Pensamentos errados levam a ações erradas, mas pensamentos corretos levam a ação corretas.
Eu queria que vocês soubessem que eu vejo muito julgamento nessas palavras, certo? Porque de verdade não tem certo ou errado no meu ponto de vista, mas tem mais rápido e mais devagar o teu processo de evolução. Se um dia você quis algo, foi tua alma pensando nisso. Foi uma semente divina te chamando a atenção. O que vai, o processo para você chegar lá é a tua escolha. E a tua forma de acelerar esse chegar lá é através da mudança dos teus pensamentos. Então, observe os teus pensamentos, observe a tua fala e as tuas emoções, porque muitas vezes a gente pensa coisas inconscientes, pessoal. Mas quando a gente observa a nossa fala e as nossas emoções, nós temos acesso ao ritmo e à qualidade dos nossos pensamentos. Então, se você está contraído, pode ter certeza que os teus pensamentos estão envolvidos em enganos, mentiras, ok? Agora, você está leve, você está alegre, você está feliz, apesar de... é porque os teus pensamentos também estão livres nesse sentido. E antes a Dani falava sobre merecer. Saiba que qualquer pensamento que você tem de não merecimento é uma mentira. Porque você é uma filha amada. E você foi feita a imagem e semelhança dele. É sério que você poderia não merecer? Então, se você está aqui hoje, ouvindo tudo isso, haja sobre seus pensamentos. Porque agindo sobre seus pensamentos, você agirá sobre a tua realidade. E você fará uma planilha com prazer e com os pés nas costas. Gente, um grande beijo, gratidão. Eu amo vocês e eu desejo que ser doteriana, que ser pertencente a esse movimento de pessoas, produtos e propósito, como o Mike nos chamou a pertencer, seja divertido, seja leve, seja prazeroso, mas acima de tudo, traga muita riqueza para a tua vida, para que você continue fazendo isso por você e pelos outros. Ai, amo vocês, amo o que a gente vive, amo ser com vocês. Beijo e gratidão, suas poderosas. Obrigada, gente, pelo convite, tá? Deus abençoe.